Na quarta-feira, foi votado o processo de cassação de André Janones no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O deputado Guilherme Boulos, relator do processo, deu parecer favorável a Janones. O político mineiro foi acusado por ex-assessores de seu gabinete de praticar rachadinha. Ele foi gravado pedindo que funcionários arcassem com suas despesas pessoais. Estou sabendo que segunda-feira cai 40% do 13º. Será que eles vão querer alguma parte minha sobre esse 13º? O que você me fala? O que você acha? A Jéssica achou que não. Eu perguntei pra ela que me deu notícia, né? Eu perguntei pra ela falou que acha que não. Sei lá, viu? Aí já era sacanagem. Eu devolvo mais de 8 mil reais por mês pra eles. Né? Se quiser querer o 13º também. Bem que você falou, fui ali entregar um pouquinho da grana pra Leandra e ela já comunicou comigo. Rachadinha também. Rachadinha o 13º, viu? Proporcionalzinho, bem pouco, mixaria. Só comigo mesmo com essas graças dessa. O argumento do relator foi que o caso de rachadinha não poderia ser julgado, pois aconteceu antes do atual mandato de Janones. No entanto, conforme amplamente divulgado na imprensa, a gravação que expôs a suspeita contradiz a tese de Boulos. Os áudios de Janones com funcionários é de fevereiro de 2019, e não de 2016, como argumentou o deputado no relatório. Além disso, a tese apresentada pelo relator contraria a postura adotada por ele e pelo seu partido, PSOL, em outros pedidos de cassação contra adversários. Por exemplo, Chiquinho Brazão, acusado de participar do assassinato de Marielle Franco, está enfrentando um processo de cassação na Câmara, ou seja, por um crime anterior ao mandato. Este processo, protocolado pelo partido de Boulos e com parecer da relatora Jaque Rocha, foi aberto em maio, recebendo 16 votos favoráveis e apenas um contrário. Com base no parecer de Boulos, o Conselho de Ética da Câmara livrou Janones da cassação, por 12 votos a 5. Antes da votação, houve muitos discursos dos deputados da oposição contra Janones e o parecer do relator. Gustavo Gai disse que a decisão não se trata apenas da continuidade de um processo contra um parlamentar que admitiu envolvimento no crime de rachadinha, mas representa um teste crucial para a integridade do próprio Conselho de Ética. Não desse procedimento em relação a um parlamentar que admitiu em vários momentos nos seus áudios que comete o crime de rachadinha. É muito mais importante que isso. Eu acho que, nesse momento, o Conselho de Ética vai ser testado se realmente o Conselho de Ética está aqui para preservar a ética da Câmara dos Deputados ou apenas é mais algum balcão de negociações e articulações dos bastidores. Porque não há nenhum outro... Eu acho que durante esse ano legislativo, essa legislatura, desde 1º de fevereiro de 2023, não houve nenhuma outra pauta que fosse tão pertinente à palavra ética do que a postura e o comportamento do parlamentar em questão. Onde o próprio parlamentar, isso é inequívoco, o próprio parlamentar admite que comete o crime de rachadinha. E o que torna tudo ainda mais curioso, queridos colegas, o que torna tudo ainda mais peculiar, é que é o parlamentar que durante os anos passados usou incansavelmente este crime para acusar os seus opositores políticos. E o que torna ainda mais curioso é o relator que fez um voto contrário à continuidade, contrária à cassação, talvez seja a única pessoa que supera o acusado em usar o crime de rachadinha para atacar os seus adversários. De acordo com o nosso querido relator, pessoas que cometeram supostas rachadinhas há 20 anos atrás deveriam ser presas, mas não o acusado que admitiu rachadinha até mesmo no ano passado. Então essa é uma votação muito maior, muito mais importante do que apenas a decisão da continuidade ou não do processo. É uma decisão se o Conselho de Ética é a favor de rachadinha ou não. É isso que nós vamos saber aqui hoje nessa votação. O que vai ficar naquele painel serão os nomes de quem é a favor de rachadinha e de quem é contra rachadinha. Inclusive, eu acho que se algum parlamentar vota a favor da rachadinha, não tem mais a possibilidade dele continuar no Conselho de Ética. Como nós podemos ter membros do Conselho de Ética que não se posicionam contra a rachadinha? E eu não vou nem entrar nas outras questões, como a forma agressiva que o parlamentar trata os seus assessores parlamentares. A humilhação que ele impõe aos assessores parlamentares, porque não é isso que está sendo votado aqui. Não é isso que está sendo apreciado aqui. Em nenhum outro momento, eu acredito que o Conselho de Ética teve uma atmosfera, uma disposição tão clara
Me fale algum outro momento em que o Conselho de Ética decidiu alguma coisa onde o parlamentar admite o crime. Não é delação, não é boato, não é bafafá, não é fake news. Admite. Está aqui no voto do querido colega deputado Cabo Gilberto. Ele admite e ainda fala em como poderia desviar de possíveis acusações, de possíveis condenações. Já Marcos Polon disse que a votação será um teste para mostrar se a Câmara dos Deputados tolera a corrupção e enfatizou que a decisão em questão é sobre permitir a tramitação de um processo, garantindo ampla defesa e devido processo legal. Nós estamos votando se esse Conselho de Ética é um teatro, como eu já manifestei várias vezes aqui, porque situações graves aqui estão terminando em pizza, coisas que poderiam e deveriam resultar em consequências, porque é reiterada a prática da falta de respeito de alguns colegas nesse parlamento, mas não está dando em nada. Dessa vez aqui a gente vai dar um passo além em prol da passação de pano, né, Zé Trovão? A gente vai pegar e vai institucionalizar e mostrar para o Brasil inteiro que essa casa não se incomoda com a corrupção. Esse é o nível de gravidade da votação de hoje. E como reiterou o Cabo Gilberto, nós não estamos condenando peremptoriamente aqui, nós estamos abrindo a admissibilidade da tramitação de um processo, observada a ampla defesa e o devido processo legal. Devido processo legal esse que já não existe no Brasil, uma vez que, quando você não pensa conforme esse desgoverno, você é propagador de fake news, não importa o que você falou, você tem que ser perseguido, usado a instrumentalidade do Estado para perseguir opositores políticos, como está tentando fazer o Montanha, a todos aqueles que criticam o governo. Para quem não se recorda, Montanha é o apelido carinhoso que o Paulo Pimenta recebeu na planilha da Odebrecht. E ele busca utilizar a estrutura do Ministério da Justiça e da Polícia Federal para perseguir aqueles que criticam o governo sobre a peste de fake news. Então é esse o modus operandi. Para nós, não tem devido processo legal, para nós não tem ampla defesa, para nós é a condenação sumária e peremptória, ainda que ela se baseie em mentiras. Porque é isso que eles usam, mentiras e narrativas. Agora, quando nós batemos de frente com a verdade, como você bem elucidou no seu voto, Cabo Gilberto, onde a corrupção fica escrachada na mesa, mostra aos quatro cantos do Brasil, aí essa casa é instada a simplesmente ficar silente e conivente com esse ato objeto. Eu faço destaque desse ponto. Algumas pessoas aqui que eu vou conversar em particular depois vão receber um pouco de salário a mais. Abre aspas. Por Janones. E elas vão me ajudar a pagar as contas do que ficou da minha campanha de prefeito. Porque eu perdi 675 mil na campanha. Ah, isso é devolver salário e você está chamando de outro nome. Rachadinha. Não é. Porque eu devolver salário, você manda a minha conta e eu faço o que eu quiser. Perceba que aqui há algo ainda mais grave, porque o recurso que nós devemos usar na campanha, ele deve vir do fundo partidário, presta atenção, Cabo Gilberto, do fundo partidário, ou de doações registradas. Esse 600 mil é confissão de caixa 2. Isso aqui é crime eleitoral. Isso é confissão de caixa 2. Perdi 675 mil. Não, deputado, o senhor perdeu a dignidade. O senhor perdeu a decência. O senhor perdeu a vergonha na cara. Foi isso que Vossa Excelência perdeu. E quer esfregar seus crimes no rosto da sociedade brasileira para que nós nos façamos de moucos. Para que nós simplesmente ficamos silentes, como se fosse normal você confessar num áudio que enfia a mão nos bolsos dos seus funcionários e, paralelamente, que usou dinheiro seu irregular na sua campanha. Verba não declarada. Então quer dizer agora que todo mundo que quiser ser candidato a prefeito, Brasil, presta atenção, que esse é um recado para as eleições desse ano. Hoje vai ser decidido aqui se você quer ser candidato a prefeito, se você pode usar dinheiro de caixa 2, se você pode depois reembolsar o gasto que você teve em campanha, mordendo o bolso dos seus funcionários. Isso aqui, colega Cabo Gilberto, isso aqui, nobres parlamentares, é a mordida no salário dos assessores. Mas procure investigar as verbas de gabinete, as indenizatórias. Porque qual que é o controle que tem do material de mídia? Quanto que foi para lá? Porque é simplesmente fazer uma nota e pimba. O dinheiro brota, o dinheiro surge e busca aqui recuperar mais de 675 mil. Quantos milhões não se oferiu com essa prática delitiva? Agora o que me deixa mais estupefato é que essa era a principal bandeira que o deputado defendia durante a campanha de 22. Você não podia abrir uma manifestação dele, rachadinha, rachadinha, o tempo todo rachadinha, rachadinha. E ele é o grande realizador da rachadona, porque para fazer quase R$1 milhão, recuperar, entre aspas, os 675 mil que ele, entre aspas, perdeu, isso aqui não é rachadinha, isso é rachadona. Isso aqui é um escárnio. Isso aqui é o escarro no rosto. Não basta a gente ter um presidente da República ladrão, corrupto, quanto mais, cachaceiro.
nós agora vamos reconhecer oficialmente, essa casa vai se pronunciar oficialmente a favor da corrupção. Nós não vamos admitir isso. Eu conclamo todos os deputados dessa comissão, todos, muita atenção no voto que vai ser dado hoje, porque isso pode, de uma vez por todas, afundar o resquício mínimo de dignidade e decoro que essa casa ainda tem. Nós nos amparamos em bons nomes que transitam nessa casa. Existem deputados aqui que honram a legislatura. Existem deputados aqui que efetivamente trabalham pelo povo. É com base nessa pequena parcela que ainda existe um pingo de imagem de decoro nessa casa. Hoje, se vossas excelências não tomarem cuidado e prestarem atenção no voto a ser proferido, que não é para cassação, é para instauração do processo, os senhores estarão jogando a bancarrota, a sarjeta, ao escárnio da história, toda e qualquer coisa que se refira ao poder legislativo. E termina meu pronunciamento dizendo o seguinte: as pessoas não creem mais nas instituições, principalmente no Executivo e na Suprema Corte. O último bastião de democracia que existe no Brasil é o Legislativo. E especialmente essa casa, que é na Câmara dos Deputados, onde se encontram 100% dos votos válidos, 100% da representatividade do povo brasileiro. Então, muita atenção no que vai ser votado hoje aqui, porque vocês podem jogar no lixo da história essa casa de uma vez por todas. Nicolas Ferreira fez duras acusações contra o deputado, identificando-o como um grande disseminador de mentiras no Brasil. Hoje, com sérias denúncias sobre corrupção, rachadinha, é o maior divulgador de mentira do Brasil. E eu sou uma das vítimas delas. Esse ser que está aqui na minha frente simplesmente divulgou, senhor presidente, um ator pornô gay que ele seguia, depois parou de seguir, para dizer que era eu durante o segundo turno das eleições. É esse ser aqui que agora está tentando se livrar de uma perseguição, sendo que, dá só uma olhadinha na ficha corrida, eu tenho currículo, ele tem ficha corrida. Foto com a esposa do líder do Comando Vermelho. Se fosse eu tava pedindo minha cabeça há muito tempo. Estaria pedindo seus robôs para levantarem e cassação já de Nicolas Ferreira. Áudio dele vazado falando que o primo quer roubar milhões. Se eu, viajando com meu próprio dinheiro para viagens, qualquer que seja, já sou quase que comparado a um corrupto, imagina se esse áudio sai da minha boca. O que esse faria? Terceiro ponto, áudio insultando assessores. A pessoa que se diz democrática, amorosa e tolerante é o mesmo que escurraça assessores no privado. Mas em público é, obviamente, como se diz na Bíblia, né? O diabo se faz até de luz para convencer os demais. Quarto ponto, admite fake news em seus livros, dizendo que é uma estratégia de eleições. Quinto e último, o áudio da sua rachadinha, né? Da rachadinha no seu gabinete. Sabe o que é isso aqui? É basicamente hoje, vai ser mais uma das provas. Se essa comissão, se esse Congresso tem coragem de ser autêntico, tem coragem de ser verdadeiro, e não simplesmente passar porque ele é um defensor do governo ou não. Porque, por muito menos, deputado está hoje em Bangu 1, que é Daniel Silveira, por crime de opinião. Sendo que a mesma pessoa que está aqui hoje, dizendo que não, foi rachadinha voluntária. Rachadinha voluntária! Em todo o tempo livre que o senhor tem, o senhor não conseguiu raciocinar nenhum argumento melhor? Shame on you, se você sabe o que significa. É impressionante como, dia após dia, essa pessoa quer acabar com reputações, quer destruir famílias, porque quando atingiu isso a mim, simplesmente comemorou como se nada tivesse acontecido. Esse vídeo é do Nicolas. E ele realmente acha que todo mundo é otário de um dia a conta não cair, de um dia não pagar. Mas é o seguinte, o STF pode fazer o que ele quiser, mas há uma lei que jamais ele vai poder derrubar aqui nesse país, que chama-se a lei do plantio, Janones. Aquilo que você planta, você colhe. E por muitas das vezes, você se safou, dizendo que... Você sabe que o Alexandre de Moraes é meu amigo, não é mesmo? Você disse isso no Twitter, dizendo o seguinte, que compensa a criminalidade no Brasil, basicamente. Compensa ser corrupto no Brasil. Então o que eu tenho a dizer pra você é que mesmo que, porque não me assustaria de você se safar dessa, que eu sei como é que funciona. Até mesmo porque em 3 instâncias o teu presidente foi condenado e hoje ele é presidente da República, né? Aí o que acontece? Eu não me surpreenderia dessa comissão hoje livrar o couro dele. Mas o que nunca vai mudar vai ser quem você é. Essa é a diferença. De quem você é para quem você ataca. Porque não há uma linha que você possa dizer contra mim. Uma linha. Podem revirar minha vida inteira. Podem fazer o que quiser. Você nunca vai conseguir fazer isso. O que você tem para poder dizer? Absolutamente nada. A não ser de frames, de narrativas de homofóbico, fascista. Mas jamais vai me falar de rachadinha. Jamais vai me falar disso. Nunca vai ver eu numa lista de corrupção. E é isso aqui que eu tenho para te dizer. Então, o que o Brasil vai ver, e pode ser que isso aqui vai rodar e muito. Não somente em Minas Gerais. Porque o triturador de urnas aqui, eu espero que seja triturado hoje. Obrigado. Também houve deputados da base do governo Lula defendendo Janones. A deputada Jaque Rocha, da liderança do PT, disse que a raiva contra Janones se deve ao seu apoio a Lula e acusou a oposição de tentar transformar a comissão em um palco para debates sensacionalistas. Eu começaria falando que hoje, dia 4, hoje é dia do meio ambiente, e
Me surpreende muito, alguns não membros aqui da Comissão de Ética, especialmente, trazendo alguns temas de acusações, para além do que aquilo que a gente está analisando no mérito do processo, em relação à quebra de decoro parlamentar ou não, pelo arquivamento ou não, por aqueles que filiaram no PL o assassino de Chico Mendes. E por conta de um constrangimento tiveram, inclusive, que retirá-lo da comissão provisória lá no Pará. Então, o que a gente está analisando aqui é que algumas falas, quando, inclusive, presidente, deputados aqui, eu ouvi atentamente a cada fala, falou que aqui nesse parlamento só se salvam alguns. Se só se salvam alguns, existe um processo de criminalização da política, da atividade parlamentar e principalmente, esse... Deputada, só um minuto, vou pedir respeito. A deputada ouviu atentamente todos os oradores. Agora vamos ouvir a deputada Jaque Rocha, por favor. Recompõe meu tempo, por favor, presidente. E aí, presidente, a partir do momento que fala que aqui só se salvam alguns, essa fala, inclusive, tem que ser analisada. Porque todo mundo aqui chegou através de voto. Claro que alguns chegaram com voto e tornozeleira eletrônica, enfim. Mas, porque incentivaram, inclusive, um golpe no 8 de janeiro, a raiva toda em relação a Janones, é pelo fato, inclusive, dele ser apoiador de Lula. O resumo da ópera é isso aqui. Porque, de gruja, o ataque ao Boulos por ser candidato a prefeito, o ataque a Janones por ser apoiador de Lula, mas a demagogia e a hipocrisia é tão grande que o caso das joias, do golpe do 8 de janeiro, que inclusive apoiaram várias pessoas. Gente, tem uma ala aqui que apoiou pessoas com a bandeira do Brasil, defecando, nua, fazendo fezes, necessidades, dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a raiva, o revide em relação à figura que hoje... Olha, na Comissão de Ética nós não estamos analisando o processo nem do voto em separado que o delegado Fábio trouxe, delegado Fábio do PP, do partido do presidente Arthur Lira, do Cabo Gilberto, do PL, que fez a representação aqui também do voto em separado, partido de Jair Bolsonaro, que está aí indiciado pelas joias, está indiciado pela falsidade ideológica do cartão de vacina e principalmente, senhor presidente, nós temos que exigir aqui dos nossos colegas uma certa coerência política. Porque esse daqui não é o espaço de ficar se fazendo determinados tipos de debates para levantar a audiência, porque tem um grande número de seguidores, ou porque podem influenciar e fazer dessa comissão aqui um linchamento público. E eu falo isso, parlamentares que me antecederam. Porque nessa comissão, e eu olho nos seus olhos, Gilberto, você, foi arquivado aqui o processo do Ricardo Salles, foi arquivado aqui o processo da Carla Zambellis, foi arquivado aqui... Calma, gente, calma. Calma, vocês podem ficar serenos, não fiquem nervosos, não. Foi arquivado aqui processos, inclusive, contra deputados, e nós conversamos o porquê disso. O que vocês vão fazer aqui é o constrangimento que vocês vão levar, inclusive, o próprio Nicolas, que está aqui, foi um desses, que entrou dentro de um acordo, né? Não, mas que entrou dentro de determinados acordos aqui no ano de 2023, ou vocês são assim tão sem memória, que vocês não se lembram disso? Que isso que acordo? E aí... Vamos respeitar. Vamos respeitar. Calma. Aqui a deputada, todos tiveram a oportunidade de fazer vamos ouvir a palavra. O relator Guilherme Boulos defendeu seu relatório e criticou a falta de argumentação dos opositores, acusando-os de desviar o foco para criar um espetáculo. Colocando o que de fato está em jogo. Não é o espetáculo, o teatro, que tentaram fazer aqui em várias falas. O que está em jogo é se este Conselho adotará um critério isonômico, ou seja, o mesmo critério para vários casos, ou se adotará 2 pesos e 2 medidas. Esse é o tema do relatório que vai ser votado aqui. O relatório não entra no mérito. O relatório trata simplesmente do seguinte: existem precedentes de casos que ocorreram antes da atual legislatura, alguns dos quais sequer foram trazidos ao Conselho de Ética com essa argumentação. Como os do 8 de janeiro, que vários que falaram aqui são investigados no inquérito das fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos, e que foram representados para que viessem para o Conselho de Ética para cassação de mandato, porque apoiaram, isso sim, a invasão dessa casa. E esse caso sequer veio para o Conselho de Ética com a alegação de que aconteceu 24 dias antes do início da atual legislatura. Então você não pode pegar um caso que aconteceu entre 2016 e 2019, que foi amplamente divulgado na imprensa, Cabo Gilberto Silva, diferente do que diz o seu relatório, amplamente divulgado na imprensa em junho de 2022, e estão apresentadas aqui, eu apresentei na leitura anterior do relatório a matéria de SBT, de Jovem Pan, de Metrópolis, onde foi divulgado e, portanto, os eleitores que votaram no deputado que está sendo investigado tinham conhecimento do caso por veículos de ampla repercussão. E aí você pega e não julga
Os do 8 de janeiro, que muitos aqui deveriam ter sido caçados por isso. E não julga com o argumento de que foi antes da atual legislatura e quer julgar algo que aconteceu ao menos 3, 4 anos antes da atual legislatura. Não é possível. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Durante o discurso, Boulos dirigiu uma parte de sua fala a Pablo Marçal, que estava presente na sessão como convidado, chamando-o de coach picareta. Trouxeram até coach picareta para vir tentar tumultuar a sessão, que eu espero muito, não sei se está aqui ainda o coach picareta, tá ali, que eu espero muito, que não venda sua candidatura para o prefeito Ricardo Nunes, vá até o fim, que eu quero te enfrentar nos debates. É o que eu mais quero. Marçal se levantou, gravando com um celular, e sorriu, mas não retrucou. Logo em seguida, o deputado Rogério Correia foi em direção ao pré-candidato cobrando que ele se retirasse, e uma confusão começou. O deputado Rogério não pode fazer isso. Como é que chama o deputado? Após acalmar a confusão, foi a vez do acusado falar. Em sua defesa, Janones disse que os áudios onde ele assume a rachadinha foram adulterados e enfatiza que ninguém está discutindo o mérito do processo de rachadinha. Mas sim se os deputados podem ser punidos, acusados e julgados por atos cometidos na legislatura anterior. Antes de entrar no mérito do que está sendo discutido aqui hoje, presidente, eu quero dizer aos colegas, em especial aos membros desse Conselho de Ética, vocês que vão dar o voto aqui hoje, dizer que eu discordo da fala da maioria dos deputados aqui do PL, quando eles disseram que existe só um pingo. Eu até anotei as palavras aqui, um pingo, um restolho, uma ponta, uma pequena parte de deputados corretos aqui dentro do Congresso Nacional. Eu quero dizer que eu acredito no Poder Legislativo, eu acredito na Câmara dos Deputados, eu acredito no Senado Federal, eu acredito no Congresso Nacional e eu não acredito que golpistas, que criminosos, que corruptos são maioria aqui dentro dessa casa. Eu acredito na lisura e na retidão da grande maioria desse parlamento. Os corruptos, os canalhas, os mau caráter são e continuarão sendo uma exceção. Se você se atentar à fala, aqui está dizendo, vou conversar em particular. Na hora que eu conversar, essa conversa nunca ocorreu e o áudio foi adulterado. A prova é que o áudio foi editado e adulterado. Eu precisava estar falando tudo isso aqui? Não, eu não precisava estar falando nada disso. Sabe por quê? Porque ninguém aqui está discutindo o mérito do processo. Ninguém aqui está discutindo se rachadinha pode ou não pode ser feita. Se pudesse, o Flávio não era mais senador. O Carlos não era mais vereador. O que a gente está discutindo aqui é simplesmente, deputados podem ser punidos, acusados, julgados por atos supostamente cometidos na legislatura anterior? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tem deputado aqui que já matou, tem deputado aqui que matou atropelado, tem deputado que já agrediu a namorada. Eles podem ser, tem assaltante de banco que venceu a eleição, mas não assumiu. A pergunta é, o deputado pode ser julgado por um ato anterior ao atual mandato? Sim ou não? É só isso que a gente está discutindo aqui. E os precedentes, como o relator Guilherme Boulos muito bem colocou, é de que não podem. Os invasores do 8 de janeiro, que queriam depedrar, que defecaram nas salas do STF, que queriam acabar com a democracia no nosso país, eles foram absolvidos com um único argumento. Ninguém entrou no mérito. Falaram só o seguinte, eles cometeram esse ato, se é que cometeram, na legislatura anterior. Então não pode ser julgado nessa legislatura. Acabou. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. O que vale para a esquerda, vale para a direita, vale para o centro, vale para todos os partidos. A realidade é que tem alguns aqui que ainda não aceitaram o resultado das urnas em 2022 e tentam fazer disso aqui um palanque. Seja contra mim, seja contra o relator. Nós não estamos discutindo aqui Bolsonaro e Lula, nós estamos discutindo simplesmente um parlamentar pode ser julgado nessa legislatura por um ato atribuído a ele na legislatura anterior, sim ou não? É só isso que eu humildemente peço aos nobres colegas que compõem esse conselho para que votem de acordo com essa resposta. Se vocês entenderem que nós parlamentares devemos ser julgados ou não por um ato atribuído a nós em uma legislatura anterior. E que lembrem da jurisprudência, do precedente dos invasores do 8 de janeiro que foram absolvidos sob esse argumento. Em novo direito de fala, Nicolas Ferreira rebateu a acusação de que os áudios estavam adulterados. Ok, basicamente virou o pastor Janones agora, né? Realmente é impressionante como a pessoa se transforma para tentar se livrar, fazendo quase uma petição para pedir para os deputados para livrar ele da rachadinha. Sabe o que é interessante? Ele não mostrou o áudio, porque ele não tem coragem. Ele disse que foi editado, horas. Editado é o que você faz na rede social. O áudio é cristalino. E não tem dessa de que, é porque foi anterior ao mandato, não. E não foi somente um assessor teu, foram vários assessores teus. E é muito claro aqui para todos os deputados de que atua não somente, porque isso é ruim para você. O que eu vejo é que nem mesmo os próprios deputados de esquerda, os deputados Janones, por conta das suas inúmeras fake news, das suas inúmeras maneiras de se portar ruim no Congresso e fora do Congresso, eles não fizeram uma defesa sobre a tua atitude. Eles não fizeram.
Simplesmente a deputada ali, perdão, a deputada começou o discurso dela para defender o Janones, dizendo que hoje é o dia do meio ambiente, dia 4. Nem dia 4 é hoje é dia 5. Para você ver o nível que está acontecendo da defesa ao Janones. Por quê? Porque é uma pessoa sem prestígio. É uma pessoa que não demonstra honestidade. É uma pessoa que não tem relacionamento aqui nessa casa. Eu confesso que hoje é a terceira vez que eu vejo ele aqui, em 1 ano e pouco de mandato. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de relacionamento, nem com os deputados, nem com os demais. Vive da desgraça alheia, vive da fake news. E aqui, caros deputados, não caiam nessa balela do relator Guilherme Boulos, que, poxa, inclusive, se colocaram ele numa situação complicada, né? Pré-candidato a prefeito de São Paulo, e o PT jogar no colo do pessoal para poder defender um rapaz como esse daqui, que é inepto de boas qualidades. Agora, de fato, não é que, nós estamos discutindo o mérito, nada disso. Boulos, não é isso. O senhor sabe que não é isso. Nós estamos literalmente discutindo um áudio cristalino dizendo que os assessores do deputado Janones cometiam e devolviam o dinheiro para ele. Em seguida, o deputado Gilmar Tato falou que o que irrita os opositores não é a rachadinha, mas sim quando Janones destaca os feitos do governo Lula. Eu queria, companheiro deputado Guilherme Boulos, cumprimentá-lo. Eu já admirava Vossa Excelência e passei a admirar ainda muito mais. Porque Vossa Excelência é uma atitude corajosa, é verdade. Você não precisava ser relator dessa matéria. Mas, na vida, a gente tem que ter opinião e tem que ter posição e tem que ter lado. E você está mostrando, nessa questão de relatar esta matéria em relação ao Janones, que você, além de ter coragem, você tem lado. E você está do lado da justiça, do lado daqueles que você não aceita cometer injustiça, de quem não cometeu crime. Por isso, que está de parabéns, Vossa Excelência, pela atitude. E, Janones, o seu erro sabe qual que é? E pelas falas aqui dos bolsonaristas, é que você usa, em certa medida, os mesmos instrumentos do ponto de vista de mídia social. Coisa que nós da esquerda não temos. E isso irrita muito eles. E você estava do lado do Lula, e ele estava do Bolsonaro. Você vê que eles têm um time grande. E você sozinho venceu eles todos. E nós vamos votar para que você continue seu mandato, você continue tendo suas ideias, e você continue defendendo o governo Lula, porque o que irrita eles é difícil, tá vendo? Eles têm um problema de democracia muito forte. Eles têm um problema, presidente. Eu não sei. Deputado, vamos respeitar. Mas é o Janones, presidente. Ô Janones, sabe o que irrita eles? Não é esse debate da rachadinha. É quando você twitta e quando você põe lá no X, na rede social, que o Brasil voltou a crescer, que o Brasil está em pleno emprego, que o Brasil tem a inflação controlada, que o Brasil, o presidente Lula, voltou a ter os programas sociais. Então, se você quiser, eu sei que você não entra na jogada deles, mas para continuar irritando eles e fazer com que eles percam a eleição cada vez mais, continua falando dos feitos do governo Lula, que com certeza vai irritá-los muito mais. Após todos os discursos, o processo foi para votação nominal. Votaram a favor de Janones os deputados Paulo Magalhães, Guilherme Boulos, Ana Paula Lima, Jaque Rocha, Gilmar Tato, Júlio Arcoverde, Júnior Lourenço, Márcio Marinho, Ricardo Maia, Albuquerque, João Leão e Sidney Leite. Votaram contra Janones os deputados Domingos Sávio, Marcos Polon, Cabo Gilberto Silva, Bruno Ganem e delegado Ramagem. Ao final da sessão, parlamentares de oposição se dirigiram a Janones gritando rachador e covarde. Em seguida, Janones chamou Nicolas Ferreira para a briga. Após isso, virou uma briga generalizada pelos corredores da Câmara entre Janones e Nicolas. Tudo transmitido ao vivo pelo Instagram de Pablo Marçal. Apoiador do Lula! Bora, Janones! Lá fora com vocês dois aqui, ó! Vamos brincar, Janones! Já aproveita que quiser jogar. Você deixa
Vamos lá fora então, quero ver. Vamos lá fora, pessoal. Eu tô indo. Tira a gangue! Tira a gangue! Tira a gangue! Eles trabalham aqui no Tio. Usurpador da fé! Vamos, eu tô indo. Bandido! É só nós dois! É só nós dois! Tira a mão de mim! Vem cá! Moleque! Moleque golpista! Toma no seu cu, seu moleque! Bate aqui, pô! Você vai pra cara com um soco! Bate! Vai, pô, não, machado! Tira, machado! É muito fácil, meu irmão! Tá correndo! É muito fácil! Até você! Vem cá, seu filho da puta! Lá fora aqui não! Você é um chute roxo! Deixa você é, você é um lixo! Você é um lixo! Vem cá, covarde! Ô, bichinho, correu! Vem cá, seu filho da puta! Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.